Olá, alunos, alunas de nonos anos. Sejam bem-vindas e bem-vindos à aula de nonos anos comigo, Teacher Wesley. Hoje nós vamos falar sobre a Zero Conditional, mas antes de começar esse novo assunto, nós vamos ver o desafio da aula passada, que vocês foram apresentados com o professor Herbert. Vamos dar uma olhada? Na aula passada, o desafio era o seguinte: vocês tinham que reescrever a frase a seguir, né, nas formas negativa e interrogativa. Ou seja, vocês tinham que fazer duas frases, reescrever em duas frases. Uma na forma negativa e a outra na forma interrogativa, a seguinte frase. Maria drank all my soda, ou seja, Maria bebeu, ou Maria tomou, todo o meu refrigerante. Vamos dar uma olhada nessa frase na forma negativa? Então, na forma negativa, se você escreveu Maria didn't drink all my soda, a sua resposta está correta. Lembrando que didn't, nesse caso, está negando, certo? Está negando, a frase continua no passado, já que eu usei o didn't, e no caso do drink, ele volta para a sua forma no presente, tá? O drink, ele não vai ficar com o verbo no passado. Não posso dizer Maria didn't drink, e sim Maria didn't drink all my soda, ou seja, Maria não bebeu todo o meu refrigerante. Já na forma interrogativa, a frase muda um pouco, né? Eu vou usar Did Maria drink all my soda? Ou seja, Maria bebeu todo o meu refrigerante? Lembrando que quando eu vou perguntar, quando eu vou colocar a frase na forma interrogativa, eu coloco o did e também a interrogação no final. Lembrando que o did vem no começo, certo? O verbo fica no presente, fica drink e não drank, como no passado, certo? E a frase fica dessa seguinte forma. Did Maria drink all my soda? Tudo bem? Se as suas respostas foram Maria didn't drink all my soda e Did Maria drink all my soda, as suas respostas estão corretas. Tudo bem? Vamos começar agora com o nosso novo assunto. O nosso novo assunto se chama Zero Conditional. Mas, teacher, quando é que eu uso essa Zero Conditional? Ou seja, condição zero. Dá uma olhada na tela. A Zero Conditional expressa fatos e situações que são reais, ou seja, situações que acontecem, que geralmente são verdadeiras. Ou seja, se você ficar na chuva, você vai se molhar, certo? São duas situações que são verdadeiras. Se você fica na chuva, você vai se molhar, né? Então, dá uma olhada na tela. Continuando, usamos também para hábitos, ou seja, coisas que acontecem no nosso dia a dia, na nossa rotina diária. Vamos dar uma olhada no primeiro exemplo. Continua na tela. If you stand in the rain, you get wet. Essa justamente é a situação que eu falei anteriormente. Se você ficar na chuva, você se molha. Isso é um fato, é uma coisa que realmente acontece. Dá uma olhada na frase que eu tenho aí, no caso, duas sentenças. A primeira sentença ela está no present simple, ou seja, no presente simples, assim como a segunda frase também está. If you stand in the rain, you get wet, né? Dá uma olhada nessas duas próximas frases. If you freeze water, it turns into ice. Ou seja, se você congela a água, né? Se você vai lá, coloca no freezer, isso daí ela vai virar gelo. Dá uma olhada na próxima. If he mixes yellow and blue, he gets green. Ou seja, se ele mistura amarelo e azul, então ele tem o quê? Verde, certo? Então, percebam que
Aí eu tenho duas condições, né? A primeira condição e a segunda condição. Ambas estão no presente. Nesse caso, eu tenho a zero conditional. Vamos dar uma olhada nessa questão com uma precisão maior. Como é que eu tenho a zero conditional? Primeiro eu tenho with, simple present e mais uma outra sentença no simple present. Como a gente pode ver aí no exemplo abaixo. If you stand in the rain, you get wet. Ou seja, em laranja eu tenho if, em verde you stand in the rain e em vermelho you get wet. If he mixes yellow and blue, if he mixes yellow and blue, no caso, he mixes yellow and blue estão no presente, he gets green, ainda no presente. Lembrando que verbos como mixes, que significa misturar, e gets, no presente, na terceira pessoa, ou seja, para ele e ela, he, she, ele fica justamente com essa terminação em S, ES. Só lembrando, tá, gente? If you freeze water, it turns into ice. Ou seja, vocês têm aí o if, uma sentença no presente e mais a outra sentença que também se encontra no presente. A zero conditional também pode modificar. Ela nem sempre vai ser daquela forma que a gente viu, sempre o if no começo. Não, ela também pode modificar, tá? Como vocês podem ver no exemplo abaixo. He gets blue if he mixes yellow and... desculpa, gente. He gets green, ou seja, ele consegue ter o verde, né? If he mixes yellow and blue. Teve um probleminha aí na frase, tá, gente? Só recolocando. He gets green if he mixes yellow and blue. Tudo bem? Além da forma afirmativa, nós também temos a forma negativa para a zero conditional, como a gente pode ver na frase a seguir. If you don't drink water, you don't hydrate. Ou seja, se você não beber água, você não se hidrata, certo? Então, percebam que aí eu tenho duas frases na forma negativa. Mas, além disso, eu posso ter apenas uma frase na forma negativa também. Como a gente pode ver. She doesn't cry if she is sad. Ela não chora se ela fica triste. Então, percebam, as duas frases estão na zero conditional, mas apenas a primeira sentença está na forma negativa, né? Além da forma negativa, nós também podemos ter a forma interrogativa na zero conditional. Dá uma olhada na frase a seguir. Do you get sick if you stand in the rain? Ou seja, você fica doente se você ficar na chuva? E aí? Então, percebam que aí eu tenho ainda duas frases, né, na zero conditional, aí, e daí vocês têm as duas na forma de presente, né? Do you get, no caso aí sendo a forma interrogativa, you stand in the rain, no caso aí ainda está na forma afirmativa, mas percebam que toda a frase, toda a ideia está na forma interrogativa. Assim como essa frase. What do you do if you miss your friends? Ou seja, o que é que você faz quando você sente saudade dos seus amigos, né? Ou se você sente saudade dos seus amigos. Nossa, mas eu também posso usar quando, no caso dessa frase? Claro que sim. Além do if, vocês também podem usar when, ou seja, quando. Dá uma olhada no seguinte exemplo. When you stand in the rain, you get wet. Ou seja, quando você fica na chuva, você fica molhado.
ou você se molha, né? Dá para perceber dessa forma. Então, além do if, para zero conditional, eu também posso usar when, né? No caso, pode ser when, simple present, mais simple present, assim como eu também posso usar simple present, when e simple present, né? Como a gente pode ver nesse seguinte exemplo. He gets blue if he mixes yellow and green. Mais um erro aí. Dá uma olhada. He gets blue when he mixes yellow and green. Né? She doesn't cry when she is sad. Ou seja, ela não chora quando ela está triste. What do you do when you miss your friends? Ou seja, o que você faz quando você sente falta dos seus amigos? Então percebam que aí, além de usar o if, nesse caso da zero conditional, eu também posso usar when, né? Vamos dar uma olhada agora no desafio de hoje. Nós temos desafio sim, continuando com os nossos estudos. No desafio de hoje, que é bem simples, vocês têm as seguintes frases. When you need help, what do you do? What do you do if you need help? I need help. What do I do? Então, uma dessas frases não está na zero conditional. Uma dessas três frases. O que vocês precisam fazer para esse desafio é simplesmente elencar, ou seja, dizer qual é a frase que não cabe na zero conditional. Então, com isso, eu espero todas e todos na próxima aula. Bye, bye!